Em 1864, nas serras de Minas Gerais, um tenente tomou uma decisão que atravessaria gerações. Uma carta selada trouxe uma solução impossível e a Casa Grande nunca mais foi a mesma. Você está no canal Brasil Escravocrata, onde desenterramos documentos e histórias que a história oficial preferiu ocultar. Neste vídeo, vamos reconstruir passo a passo o plano que dividiu uma esposa entre 7 servos, como foi montado, quem pagou o preço e por que esse fato marca o fim de uma era naquela região. A fazenda ficava à margem de uma estrada de terra, rodeada por cafezais e pastos cortados pela neblina matinal. Nela havia cheiro forte de café torrado, couro de sela, o odor adocicado de cera de chão e o sal nas mãos calejadas dos que lavravam a terra. A hierarquia local era clara. O tenente detinha respeito e temor. O padre cuidava da moral pública e o juiz registrava inventários, enquanto na senzala o trabalho começava antes do nascer do sol e terminava tarde sob lampiões de azeite. Quem eram os nomes envolvidos, quais documentos sustentaram a trama e que ruídos da época ecoaram depois dessa escolha são o que vamos revelar. O que começou com uma carta resultou em mentiras, partos clandestinos e um escândalo que varreu a reputação de uma família. Se essa história te interessa, deixe seu like e compartilhe para ajudar nossas pesquisas nos arquivos. Diga nos comentários o que você faria se descobrisse um segredo tão pesado na sua família. Acompanhe agora como um ofício selado desencadeou uma tragédia que marcou Minas e converteu poder em vergonha. A paisagem da província em 1864 era de transição e tensão. Minas ainda carregava memórias das minas de ouro que drenaram o solo, mas o novo latifúndio do café e da criação bovina reorganizava poder e riqueza. Estradas enlameadas ligavam vilas a centros comerciais, e o som das rodas sobre pedras se misturava ao ritmar dos canaviais e ao estalar de chicotes no cafezal. Na Casa Grande, janelas amplas abriam para varandas onde o verniz e os charutos denotavam prestígio. No campo, o cheiro de terra molhada, suor e esterco lembrava que riqueza dependia de trabalho forçado. A economia local batia entre as colheitas e trocas com comerciantes ambulantes, e a política municipal passava por influências de coronéis, juízes e padres. A moral pública alimentava boatos e escândalos viravam moeda de troca entre rivais. Era um tempo em que herança e sobrenome definiriam posses e alianças, e a ausência de um herdeiro homem era vista como risco real de diluição de poder. Havia também um jogo de aparências. Festas e missas mostravam estabilidade, enquanto nos bastidores decisões implacáveis eram tomadas. Arquivos paroquiais e atas da Câmara Municipal registravam casamentos e inventários, mas cartas privadas muitas vezes traíam a verdade das intenções. Nesse ambiente, um tenente respeitado por sua presença e passado militar teve diante de si um dilema que só poderia ser resolvido por meios igualmente implacáveis. O médico local, o padre e o capataz precisavam tomar decisões dramáticas. Sabiam mais do que a maioria e os servos viam nas sombras a promessa ou a condenação contida nas decisões da Casa Grande. Entre poeira e perfume de verniz, o que parecia um problema doméstico iria ser tratado como questão de estado familiar. Os protagonistas surgiram com nomes que voltariam nos registros e nas fofocas da região. O tenente Manuel Ferreira era homem de passado militar, agora proprietário de fazenda, conhecido por voz firme e pulso duro. Aos 52 anos, sentia o peso de um sobrenome sem herdeiros e via sua autoridade ameaçada. Sua esposa, Dona Maria Luísa Ferreira, era 30 anos mais jovem, órfã de família rural e casada por conveniência em uma união que misturava carinho calculado e normas sociais. Ela tinha olhos claros, mãos finas e uma presença que despertava a atenção na vila. Entre os servos havia nomes que apareceriam nos diários do capataz: Joaquim, Lucas, Bento, Manuelzinho, Rosa, Teresa e Simão. O médico da localidade, Dr. Vicente, funcionava como árbitro técnico. O capataz João executava ordens. O padre Antônio mantinha os ritos e zelava pela moral pública. O tabelião Carlos registrava documentos de compra e venda, e o juiz municipal, Dr. Moreira, assinava inventários quando necessário.
A ausência de herdeiros masculinos turbava o tenente. A pressão social vinha de familiares que temiam partilha e de vizinhos que avaliavam casamentos e potenciais alianças. Para a esposa, a situação era ambivalente. Ela vivia entre mordomias e restrições, com pouca autonomia, obrigada a aceitar decisões que a colocavam sob vigilância constante. Para os servos, a proposta que pairava como rumor representava risco e promessas simultâneos, e muitos imaginavam que uma alforria poderia surgir como pagamento por um serviço forçado. As primeiras reações foram contidas, conversas abafadas entre a cozinha e a cocheira, olhares que evitavam confrontos públicos. Enquanto a comunidade fazia apostas silenciosas sobre o destino da família, nos corredores da Casa Grande a tensão crescia, pronta para explodir. Tenente Manuel Ferreira. Nasceu em 1812 em família de pequenos proprietários, filho de um sargento que lutara nas revoltas provinciais. Jovem, alistou-se e foi enviado para serviços no interior, onde aprendeu disciplina, organização e a lógica do comando. Depois de conflitos e escaladas, aposentou-se com uma pensão modesta e iniciou a compra de lotes de terra, transformando uma pequena propriedade em fazenda que alcançou sucesso com criação de gado e plantio de café. Era homem de cartas e contatos, guardava em caixas de madeira correspondências que narravam empréstimos e parcerias. A experiência militar moldou seu olhar, homens e recursos eram elementos a administrar e decisões radicais eram justificadas em nome da continuidade. Viúvo por um primeiro casamento que rendeu dívidas e poucas alegrias, reagiu à juventude de sua nova esposa com uma mistura de zelo e necessidade de controle. Sua imagem pública era de retidão e ordem, mas nos documentos pessoais havia anotações de desespero ante a falta de herdeiros, planos para casamentos arranjados com parentes distantes e contas que pressionavam a necessidade de um sucessor. O tenente temia a fragmentação do patrimônio e aceitava medidas que outros considerariam impensáveis, movido pela lógica do sangue e da propriedade. Dona Maria Luísa Ferreira. Nascida em 1834, filha de um pequeno comerciante de distrito, ficou órfã jovem e acabou por ser levada para a casa de uma tia, que casou com um homem influente. Sua educação incluiu leitura limitada, costura e etiqueta social. Casou-se com Manuel por motivos de segurança e status, encontrando na Casa Grande conforto e solidão. Tímida nos primeiros anos, desenvolveu sentidos agudos para os humores da casa. Aprendeu a ouvir passos pelos corredores, a reconhecer vozes diferentes e a identificar quando um olhar escondia segredos. Em público, mostrava-se dócil e cumpridora dos ritos sociais, mas, em particular, suportava a ansiedade por não poder dar ao marido um herdeiro que garantisse a continuidade do nome. Sua condição de mulher branca e de elite não lhe garantia autonomia. Decisões sobre seu corpo e sua honra eram frequentemente tomadas por outros. Em cartas que trocou com uma amiga distante, que mais tarde viriam a ser citadas nos autos, confessou receios e uma vontade de proteger a poucos que amava dentro da senzala. A dualidade entre conforto material e vazio afetivo moldou suas ações quando a proposta da carta chegou, deixando a mulher dividida entre medo, dever e um senso incerto de sobrevivência. A carta que mudou tudo apareceu numa tarde cinzenta de julho. Chegara por mensageiro vindo de uma cidade costeira e trazia uma sugestão prática. Por que não garantir a linhagem por meio de progenitores escolhidos entre os servos, com promessa futura de alforria condicional e registros oficiais forjáveis? O remetente era um comerciante que se beneficiara de arranjos semelhantes e escrevia com frieza técnica sobre critérios de seleção e testes médicos. A missiva foi lida na sala de estar, sobre a mesa de mogno, com a luz filtrada por cortinas pesadas e o cheiro de cera no ar. O dilema tomou forma. Legalidade duvidosa, risco moral, possibilidade de preservar o sobrenome. Havia discurso de conveniência e velhas justificativas sobre necessidade de continuidade. O médico local foi imediatamente chamado e o padre foi consultado em voz baixa. A carta sugeria ainda a montagem de uma casa nos fundos para abrigar encontros discretos, pagamento de gratificações e promessas documentadas de liberdade futura, condicionadas a serviços e ao silêncio. A proposta soava como um negócio frio, mas com a potência de resolver uma crise que rondava o coração da família.
Cena de diálogo entre o tenente e sua esposa no início da conspiração. O diálogo teve 6 trocas e mostrou o conflito íntimo e a decisão que seria tomada. Manuel: o que pensarás de uma solução tão cruel se ela assegurasse nosso nome? Maria Luísa: cruel, disse ela, com a voz baixa. Quem pode decidir sobre o corpo alheio em nome de um sobrenome? Manuel: não é sobre corpo alheio, é sobre o futuro da fazenda e dos homens que dependem dela. E o que dirá? A paróquia? O padre não perdoará uma manobra assim se souber. Manuel: o padre não saberá. Será segredo. Maria Luísa: segredos corroem a alma, Manuel. Manuel: segredos, às vezes, protegem a família. Maria Luísa ficou em silêncio, as mãos sobre o avental, sentindo o cheiro de café que vinha da cozinha e o peso da escolha. A decisão foi tomada naquela mesma noite, não por unanimidade da consciência, mas por cálculo frio. A nota de promessas foi escrita e arquivada entre papéis de terra, pronta para justificar o dia seguinte. A seleção e a preparação do acordo foram metódicas e frias. Foram traçados critérios: saúde aparente, juventude, aparência, ausência de parentes próximos que reclamassem, aptidão para trabalhar e perfil que não despertasse atenção pela comunidade. O capataz João elaborou uma lista inicial e entregou ao tenente, anotando nomes e características. Nomearam-se os servos que seriam observados: Joaquim, homem robusto do córrego, responsável pelos bois; Lucas, jovem ágil do cafezal; Bento, antigo doméstico da Casa Grande; Manuelzinho, filho de uma das mulheres da senzala, ágil e manso; Rosa, escrava que cuidava das roupas e que despertara confiança; Teresa, costureira da casa; Simão, que trabalhava na lavoura. Além desses, houve outros observados que foram descartados por saúde ou comportamento. A casa dos fundos foi adaptada, um quarto simples com cortinas para garantir intimidade, uma cama de palha complementada por um berço improvisado, um pote de água, lampiões e um pequeno armário com roupas reservadas. Havia promessas verbais de roupas novas e pagamento extra para aqueles que aceitassem participar, e foi nomeado o médico Dr. Vicente para atestar a saúde reprodutiva e assinar laudos que pudessem depois proteger o arranjo. O planalto da negociação incluía um esboço de alforrias condicionais, que seria registrado de modo parcial no cartório local, deixando lacunas que só o tabelião Carlos e o juiz Dr. Moreira poderiam fechar em caso de morte do tenente. Entre as pessoas que executaram as ações chaves estavam capataz João, responsável pela seleção e cordialidade; Dr. Vicente, encarregado dos exames; tabelião Carlos, que guardaria documentos e falsificaria prazos; o padre Antônio, que recebeu sumariamente confidências; a cozinheira Isabel, que tratou de roupas e alimentos; o negociante Duarte, que trouxe remédios e promessas; e o motorista Tiago, que fez pequenas viagens para esconder encontros. A montagem da logística foi técnica e específica, pensada para evitar rastros nas atas oficiais. Descrição técnica do procedimento médico e burocrático. O médico realizava a inspeção da saúde reprodutiva por meio de avaliação clínica e relato do histórico, verificava sinais de doenças prevalentes, registrava datações de ciclos e emitia atestado simples indicando aptidão para a reprodução. Em seguida, o tabelião redigia termos de comprometimento que, com lacunas e cláusulas condicionalistas, poderiam ser apresentados como prova de intenções benevolentes, enquanto documentos oficiais permaneceriam lacrados até o momento de necessidade. Esse processo misturava técnica médica rústica e manipulação documental para criar aparência de legalidade. A execução do acordo ocorreu em encontros semanais nos fundos da casa, manhãs cedíssimas em que a neblina ainda cobria o cafezal e tardes caladas quando os empregados eram contados e as rotinas alteradas por ordens discretas. Cada encontro tinha um ritual: a entrada pela porta lateral, o aviso do capataz, a verificação de roupas, a presença do médico em dias marcados e a promessa silenciosa de um pagamento extra. Houve pelo menos 3 encontros distintos que merecem descrição detalhada, cada um com diálogos expandidos e sensações ricas. Encontro 1, manhã de outono, diálogos com 7 trocas. João: chegue devagar, ninguém olhará. Joaquim: e se alguém perguntar? João: diga-se que foi chamado para ajudar no curral.
Joaquim: e a senhora Luísa vem? Joaquim respirou o ar úmido, sentiu o cheiro do café e a madeira fria da porta. Maria Luísa: vim, disse ela, com a voz trêmula. Joaquim: não esperava encontrar senhora aqui. Maria Luísa: nem eu, estamos fazendo isso por necessidade. Joaquim: necessidade pesa diferente quando é dita. João: cumpram e voltem, nada além disso. O encontro teve o som abafado de passos, o toque de lençóis ásperos e o perfume barato de um sachê de ervas que a cozinheira Isabel colocava sobre a mesa. Encontro 2, tarde chuvosa, diálogos com 7 trocas. Doutor Vicente: há cuidados que deve tomar, não confie apenas na sorte. Teresa: diga-nos quais, doutor. Doutor Vicente: higiene, descanso, alimentação rica em caldo e farinha. Teresa: e depois, o que nos prometem? Manuelzinho: promete-nos comprar roupas, disse ele com esperança. Doutor Vicente: as promessas estão feitas nos papéis, mas não posso garantir o que o senhor fará. João: o senhor tenente garantiu uma lista. Teresa: e se não cumprir? João: haverá testemunha do tabelião, disse ele com a voz baixa. O cheiro da chuva molhando o chão, o som de gotas no telhado e o gosto de terra no ar deram ao encontro tom de presságio. Encontro 3, madrugada sem lua, diálogos com 8 trocas. Rosa: tenho medo do que virá, disse ela, voz quase inaudível. Simão: medo é coisa que se carrega calado. Maria Luísa: não queria estar aqui, mas não havia alternativa. Bento: há alternativa sempre, mas custam caro. Maria Luísa: o nosso preço é o silêncio. Joaquim: silêncio rói por dentro. Manuelzinho: e a criança que nascer, para onde irá? Maria Luísa: ficará na casa, ouremos cuidar dela como nossa. Simão: você fala como se fosse nossa mãe. Rosa: mãe é palavra que dói quando dita por senhor. O lampião tremeluziu e o cheiro de óleo e de pele misturou-se com o odor do café velho. Esses encontros deixaram marcas físicas e psicológicas, olhares desviados, gemidos contidos, a sensação de que o espaço íntimo da casa grande entrara em conflito direto com o corpo dos que ali eram exigidos. Esses encontros geraram variações entre os participantes. Alguns aceitaram por cálculo, imaginando alforria futura. Outros concordaram sob coação, sentindo medo das consequências. Houve quem resistiu e foi punido com tarefas extras e privação de comida. A população escrava reagiu de maneiras diversas. Houve boatos, risos irônicos nas noites, olhares que evitavam os homens escolhidos e um sentimento coletivo de humilhação. A presença do médico e a assinatura do tabelião deram falso verniz de ordem, mas a senzala interpretou aquilo como mais uma forma de propriedade sendo instrumentada. A presença das mulheres da casa, Isabel e Rosa cuidavam das roupas e mantinham o silêncio, costurando camisas que serviriam para as ocasiões marcadas. A técnica de coerção era simples, alternar promessas de ganho com reforço de autoridade. Processualmente, o arranjo contou com anotações no caderno do capataz, recibos sem assinatura e deslocamentos noturnos para esconder a frequência e evitar testemunhas indesejadas. A lógica era manter um circuito fechado de informação para que qualquer contestação futura perdesse força. Um dos objetivos centrais do tenente era conseguir herdeiros. As primeiras confirmações vieram com suspeitas e consultas médicas discretas. Quando uma das mulheres da casa anunciou estar grávida, a notícia foi recebida com mistura de alívio e medo. A confirmação médica foi feita por Dr. Vicente em sigilo, com exame prático, acompanhamento durante semanas e anotações discretas nos seus livros. O parto do primeiro filho aconteceu numa madrugada de verão, com tensões e descrições sensoriais fortes, calor abafado, lençóis encharcados, cheiro de óleo e da erva anestésica preparada por uma parteira contratada em segredo. O verdadeiro trauma, no entanto, veio da aparência da criança e das reações sociais. O menino nasceu com traços que denunciavam origem mista, e isso aumentou os rumores na vila. A criança foi apresentada formalmente como herdeiro, recebendo roupas novas e um berço colocado na casa grande. Mas nos bastidores já se tramava controle sobre a documentação que poderia assegurar a sucessão. A apresentação pública gerou primeiras suspeitas entre vizinhos e parentes que notaram diferenças de traços e questionaram a cronologia.
A reputação do tenente começou a ser colocada em xeque, ainda que muitos preferissem olhar para outra direção por medo de se envolver. Momento de tensão 1. A venda de um escravo que resistira. Extensão 550 caracteres aproximados. A tensão explodiu quando o capataz determinou a venda de Simão por insubordinação. O vendedor chegou à praça com pregos e cordas, o cheiro de suor e pólvora tomou o ar, vozes se elevarem e o soldo do tenente comprou silêncio. Simão foi levado com algemas, olhos vermelhos de raiva e de abandono, enquanto a esposa do tenente fingia compaixão e fechava as cortinas. O leiloeiro bateu o martelo e com ele bateu-se uma parte da casa. Momento de tensão 2. O confronto no mercado. Extensão 560 caracteres aproximados. O boato tornou-se público numa feira quando um conhecido comerciante insinuou que o herdeiro não era filho legítimo. O tenente ergueu a mão, as faces rubras e a voz rouca comandaram ordem, mas o rumor se espalhou como faísca em palha seca. Homens que antes o saudavam viraram sussurros, a missa passou a ser palco de olhares cortantes e o pároco recebeu queixas. Foi o começo do ostracismo social. Momento de tensão 3. A fuga planejada. Extensão 580 caracteres aproximados. Uma noite, alguns escravos tentaram fugir levando consigo documentos e roupas prometidas. A tentativa foi descoberta quando o motorista Tiago notou as malas no galpão. A perseguição terminou com correntes e advertência pública. Um homem foi preso e outro vendido. A fuga frustrada deixou um rastro de medo e aumentou a violência cotidiana, corroendo ainda mais a imagem do tenente. A prova de que não haveria controle total veio com a repercussão social. A elite local começou a se afastar. O juiz fez perguntas veladas nos inventários. O padre comentou sobre pecado e perdão em sermões que mais pareciam acusação. A comunidade que antes admirava a Casa Grande passou a sussurrar sobre vergonha e falsidade. A rotina foi alterada, vendas de gado cessaram por compradores receosos, comerciantes evitavam negociar a prazo, e a fazenda entrou num ciclo de retração econômica. Em inventários futuros, nomes desapareceram de documentos e algumas promessas de alforria jamais foram formalizadas no cartório. A esposa do tenente enfrentou olhares de censura e começou a adoecer, carregando culpa que se transformou em depressão. O tenente, ao perceber que o problema se tornara público, começou a agir com desespero, vendeu partes da fazenda, transferiu escravos e buscou estreitar relações com poderosas famílias locais, mas as alianças se mostraram insuficientes. A ruína social aproximava-se. O colapso teve incidentes-chave que selaram o destino da família. Primeiro, a descoberta de um documento que provava pagamentos e correspondências alterou a narrativa oficial. O tabelião Carlos foi questionado por irregularidades e sofreu perda de reputação. Segundo, uma fuga parcial, que resultou em venda forçada de 2 homens, gerou um inquérito na Câmara Municipal instigado por inimigos políticos do tenente. Terceiro, o comportamento errático do tenente se intensificou. Noites sem dormir, delírios de perseguição, discursos sem nexo em jantares e ameaças a quem o cobrou. A igreja reagiu com isolamento moral. O pároco Antônio recusou-se a dar absolvição plena e fez sermões que, sem citar nomes, denunciavam abuso de poder. O ostracismo tornou-se tangível quando vizinhos importantes recusaram-se a participar de missas solenes e passaram a evitar a varanda da Casa Grande. As vendas de gado e café caíram e credores bateram à porta. A família foi obrigada a vender bens e parte da terra para cobrir dívidas. A reputação, antes instrumento de controle, virou sentença pública. Diálogo no momento final do colapso. Cena com 6 trocas entre o tenente e o juiz municipal. Juiz Dr. Moreira. Senhor Manuel, há denúncias suficientes para abrir investigação. Manuel, não há nada que não possa ser explicado. Juiz, documentos apontam para irregularidades e promessas não cumpridas. Manuel, tudo foi feito para proteger uma linhagem. Juiz, que linhagem se funda em fraude? Manuel, a lei não vê nuances do que é necessário. Juiz, a lei vê infrações e protege os vulneráveis. Manuel, e o que dizer dos que foram usados e depois esquecidos? Juiz, eles terão voz e o cartório será examinado. Manuel, então que venha a verdade. Juiz, que venha e que venha em livro aberto. O diálogo terminou com passos pesados no corredor, o cheiro acre do vinho derramado e a sensação de queda iminente.
A ruína trouxe consequências concretas: leilões públicos para quitar dívidas, venda de escravos para fora da província, algumas internações por doença e por loucura em camas da Casa Grande e o desaparecimento de registros que poderiam comprovar alforrias prometidas. Algumas crianças nascidas daquele arranjo foram ocultadas em registros, outras foram reconhecidas parcialmente e cresceram na tensão da pergunta sobre suas origens. A comunidade reagiu em dois polos, uns com compaixão tardia e outros com juízo severo. Entre os nomes secundários que marcaram o desenrolar, registramos ações específicas. Capataz João organizou a fuga frustrada e depois afundou em culpa. Doutor Vicente assinou laudos e perdeu clientela. Padre Antônio denunciou moralmente e depois sofreu pressões. Tabelião Carlos foi investigado e perdeu a credibilidade. Cozinheira Isabel manteve silêncio e protegia as crianças. Comerciante Duarte forneceu remédios e fechou portas. Motorista Tiago foi peça-chave nas viagens escondidas e depois denunciou. Cada um teve papel decisivo no desfecho. E agora, uma pausa para refletir e participar. Se essa parte da história já lhe inquietou, saiba que você não está sozinho. São relatos que forçam a encarar como estruturas sociais justificavam violência sistemática. Conte pra gente, qual seria a sua reação se descobrisse esse tipo de segredo na sua família? Escreva em poucas palavras ou comece sua resposta com "Eu denunciaria" para facilitar a leitura. Seus comentários ajudam a construir uma visão coletiva e podem inspirar próximos vídeos. Comentários bem articulados também nos ajudam a priorizar pesquisas em arquivos. Obrigado por compartilhar. Agora, vamos descobrir como esse plano foi posto em prática nos meses seguintes e qual foi o destino das crianças e da propriedade. A sequência imediata após a exposição foi de disputas legais e rearranjos familiares. Um mês depois, os efeitos eram visíveis, e relata-se a seguir o primeiro momento do epílogo, descrição de um mês com detalhamento de 700 caracteres aproximados. Um mês depois, a fazenda mostrava sinais de desintegração. O terreiro estava mais vazio, o sino chamava menos gente, e as mesas da cozinha registravam poucas panelas. O leiloeiro marcara dia para vender o primeiro lote de animais, e vizinhos curiosos passavam pela estrada para olhar as placas de venda. A esposa do tenente, Maria Luísa, permanecia reclusa em um quarto na ala leste, com a janela sempre fechada e o cheiro de remédio nas roupas. Alguns servos foram removidos para propriedades distantes, outros passaram a trabalhar em regime mais rígido e as promessas de pagamento ficaram no papel. No cartório, as anotações sobre alforrias apareceram incompletas, com cláusulas que precisavam de assinaturas que nunca vieram. O pároco manteve uma distância pública, mas em privado intercedeu por 2 crianças, pedindo à família que permitisse batizados e cuidados. A comunidade observava e o rumor transformou-se em história que circulava nas feiras e nas portas das casas. 3 meses depois, o segundo momento do epílogo, de cerca... Ao terceiro mês, a investigação tomou corpo. Testemunhas foram ouvidas na Câmara Municipal e o tabelião Carlos foi intimado a apresentar réplicas dos livros. O juiz Dr. Moreira determinou perícia documental e o caso ganhou páginas nos jornais locais, que narraram sem pudor os detalhes sensíveis. 2 crianças que haviam nascido naquele ciclo foram encaminhadas à paróquia para batismo e custódia temporária, e o pároco Antônio tornou-se uma voz pública em favor da reparação moral. Economicamente, a fazenda continuava a sangrar, com compradores evitando negócios a crédito e com dificuldade em honrar dívidas. A família tentava negociar acordos discretos, mas a desconfiança pública minava qualquer tentativa de recuperação. 6 meses depois, o terceiro momento do epílogo com 800 caracteres aproximados. Ao 6º mês, as repercussões transformaram-se em legado palpável. Parte das terras havia sido vendida para credores de outra província. Alguns servos foram transferidos a outros senhores e outras crianças cresceram sob a sombra do rumor, carregando estigmas em escolas e nas ruas. O tenente Manuel enfrentou assembleias de credores e perdeu prestígio. Sua saúde deteriorou-se entre delírios e noites de insônia. Maria Luísa deixou parcialmente a Casa Grande para viver em uma casa menor na vila, longe dos olhares que a haviam condenado.
Em atos públicos de reparação, o padre organizou doações para algumas das famílias afetadas, enquanto documentos que poderiam comprovar alforrias ficavam ainda por contestar. O episódio marcou a região como exemplo de como poder, vontade e economia se entrelaçaram para produzir sofrimento. Reflexão final e conclusão. A tragédia do tenente que dividiu sua esposa com 7 servos é mais do que uma história de escândalo. É um retrato da interseção entre poder e propriedade humana. As decisões tomadas em nome da linhagem e da continuidade transformaram cortos e vidas em instrumentos de manutenção social, e a conta foi paga sobretudo por aqueles que menos tinham voz. Os arquivos mostram cartas, recibos e inventários que relatam o método e nos dão pistas de como as sociedades se justificaram. O que começou como um arranjo calculado terminou em ruína econômica, social e moral. Hoje, as crianças nascidas desses encontros viveram com marcas que transcenderam o corpo, foram marcadas pelo preconceito e pela rejeição, testemunhando como decisões de poucos moldaram destinos. Ainda assim, ao desenterrarem-se nomes e documentos, emergem lições importantes. Entender o passado é condição para a reparação e para não repetir mecanicamente velhas violências. Se esta história mexeu com você, compartilhe este vídeo e participe do debate nos comentários. Inscreva-se no canal Brasil Escravocrata para que possamos continuar trazendo à luz histórias que a história oficial preferiu ocultar. E lembre-se, conhecer é o primeiro passo para transformar.